Olá, colegas. Feliz Ano Novo. Sejam bem-vindos a mais um 15 Minutos de Udemo. Esta é a edição de número 62 e a primeira deste ano de 2021. Nessa edição, vamos falar um pouco sobre a suposta volta das aulas presenciais nas escolas públicas estaduais em fevereiro e politicagem. Como vocês sabem, politicagem é a má política, a política de interesses pessoais, de troca de favores ou de realizações insignificantes. É também o conjunto dos políticos que se dedicam a essa espécie de política. O secretário da Educação do Estado de São Paulo afirmou em entrevista ao UOL, no dia 6 de janeiro, que me parece opinião de politicagem de sindicato. A pressão que recebo, muito mais, é de professor não querendo voltar. Se fosse suscetível, seria muito cômodo não voltar. Para o professor, seria herói. A escola precisa estar lá para os mais vulneráveis. Politicagem de sindicato. Quanto ao demo, o secretário, o UOL e toda a população podem ficar tranquilos. A Udemo sempre defendeu a volta das aulas presenciais, desde que atendido o protocolo sanitário estabelecido pelo próprio governo do estado de São Paulo. Basta ver os nossos materiais, desde o início da pandemia. O problema é que nenhuma escola pública da rede estadual, repetimos, nenhuma escola pública da rede estadual atende o protocolo sanitário do próprio governo. Você não acredita? Pegue uma cópia do protocolo sanitário pela internet e visite uma escola pública estadual, qualquer uma, sem avisar, e veja o resultado. Comece pelo módulo de funcionários que terão de fazer a higienização dos ambientes a cada 2 horas, organizar e controlar o fluxo de alunos, passe pelas condições de arejamento dos ambientes e termine pelo banheiro dos alunos. Confira se há água e sabão, se os vasos sanitários têm tampa, se a descarga está funcionando e se há pessoas para controlar o uso dos banheiros pelos alunos. Aliás, seria muito bom que os promotores de justiça e os juízes da Vara da Infância e da Juventude fizessem essa experiência. Portanto, repetimos, a Udemo não é contra a volta das aulas presenciais. É contra esta medida num momento em que a pandemia se agrava, que as condições das escolas são péssimas e que a vacinação completa dos professores e alunos talvez ocorra apenas no 2º semestre. Os diretores e supervisores que estão em trabalho remoto querem voltar ao trabalho presencial o mais rápido possível, basicamente por 3 motivos. Primeiro, eles têm consciência da importância do seu papel e do compromisso com a educação. Segundo, ficando em casa, eles estão perdendo cerca de 20% dos seus miseráveis salários com a supressão do auxílio transporte. Terceiro, assim como a população em geral, eles também não aguentam mais ficar em casa, enclausurados. Mas há uma questão, um impeditivo maior por trás de tudo isso: a vida. A vida dos alunos e dos profissionais da educação. Portanto, e repetindo, quanto ao Udemo, o secretário, o UOL e toda a população podem ficar tranquilos. Aqui não há politicagem sindical. Há política de educação e preocupação com a saúde pública. Agora, vamos falar um pouco de politicagem, já que o assunto foi trazido pelo secretário da Educação como uma denúncia e uma provocação. Politicagem é anunciar, uma semana antes das eleições, que a pandemia está sob controle no Estado para, 2 dias depois das eleições,
anunciar que a pandemia escapou do controle. Politicagem é uma pessoa ser convidada e aceitar o convite para ser secretário de Educação de um estado que lhe é totalmente desconhecido e onde há centenas de profissionais capacitados para assumir esse cargo. Politicagem é um secretário colocar na sua assessoria direta pessoas que estão no mesmo patamar que ele, ou seja, sem condições de administrar um sistema complexo de educação como é o do Estado de São Paulo. Politicagem é um secretário demitir de cargos-chave todos os profissionais que entendem de educação e conhecem a estrutura educacional do Estado, substituindo-os por técnicos neófitos para, ao que tudo indica, poder fazer a sua própria política, sem ser questionado ou confrontado. Politicagem é um secretário da Educação, em entrevista à Band, anunciar no dia 4 de janeiro que o Conselho Estadual de Educação irá se reunir no dia 13 de janeiro para aprovar a volta das aulas presenciais. O Conselho Estadual de Educação irá se reunir no dia 13 de janeiro para aprovar o que o secretário mandou aprovar, e não para discutir, debater e até mesmo rejeitar a proposta. Isso é politicagem. Politicagem é um secretário não permitir que uma escola pública estadual seja visitada por uma jornalista sem a prévia autorização dele, requerida com bastante antecedência. Por quê? Para que a realidade não seja publicada? Politicagem é jogar toda uma rede numa aventura pedagógica, o ensino remoto, mesmo sabendo que não havia a menor chance de sucesso, por falta de experiência e treinamento dos professores, por falta de recursos tecnológicos, por impossibilidade de acompanhamento pelos alunos e seus responsáveis. Politicagem é alardear o sucesso do ensino remoto quando já se sabia que ele tinha uma eficácia inferior a 10%. Politicagem é, comprovado o fiasco do ensino remoto, forçar a volta das aulas presenciais no fim do ano, sabendo-se que não havia a menor condição de isso ser funcional. Politicagem é improvisar uma suposta recuperação em janeiro apenas para alguns alunos, aqueles que não realizaram nada durante todo o ano. Recuperar o quê? E sem professores, sem treinamento, sem funcionários na escola, sem merendeira, sem merenda. Politicagem é, então, o conjunto de realizações insignificantes, passando a ideia de puro marketing político, ou seja, a aparência do fazer. E politicagem é também a irresponsabilidade de insistir na volta das aulas presenciais agora, quando o próprio governador afirma que a pandemia piorou e quando se sabe que as escolas estão sendo fechadas na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, na Alemanha, etc. Países cujas escolas públicas têm condições bem melhores do que as nossas. Politicagem é tentar negar a ciência e desqualificar os cientistas. O Dr. Gonzalo Vecina, um dos fundadores da Anvisa, médico infectologista, especialista em vacinas e gestão de saúde pública, com mais de 40 anos de experiência nessas áreas e que até então defendia a abertura das escolas, desde que, com todas as cautelas necessárias, agora, neste momento, com as novas cepas do coronavírus, o descontrole da pandemia e a tragédia da campanha da vacinação, afirma: agora é lockdown, é fechar tudo para preservar a vida, para recomeçar tudo depois. Os governos da Inglaterra, Escócia, Irlanda, Alemanha, etc., e o Dr. Vecina, dentre outros, estão fazendo politicagem?
Claro que não. A Secretaria da Educação, por outro lado, está fazendo política com P maiúsculo? Claro que não. Seria cômico se não fosse trágico. Com essa secretaria, o governador está dando tantos tiros no pé que corre o risco de chegar em 2022 sem os dois pés. Obrigado, colegas, pela atenção. Voltaremos ao assunto na próxima edição de 15 minutos de O Demo. Até lá!